Olá, bom dia, feliz sábado. Estou muito feliz, mais uma vez, pelo convite do meu querido amigo Naldo, em poder, nesse sábado, poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja de Talto. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria poder juntos conhecer mais do amor, da misericórdia e da graça do Senhor Jesus Cristo. E em falar amor, misericórdia e graça, eu queria começar a mensagem dessa manhã fazendo um questionamento. Será que existe alguém que não precisa se manifestar? É uma pergunta retórica para que você reflita aí no seu banco. Será que existe alguém aqui entre nós que lutou com um pecado durante muito tempo? E durante muito tempo perdeu ao ponto de se acostumar a conviver com essa falha, esse defeito moral, mesmo sendo cristão, mesmo estando na casa de Deus. Aprendeu. Porque perdeu tantas vezes, falhou tantas vezes, que uma hora jogou a toalha. E aprendeu a conviver com esse defeito, com essa falha moral, com isso que não é aquilo que Deus espera e quer para você. Eu quero te dizer que se você quiser ser curado, ser liberto, Deus tem poder para fazer isso hoje. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E eu tenho essa certeza baseado no texto que nós vamos abrir agora, em João capítulo 5. Livro de João, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Estou esperando. João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Antes da gente fazer a leitura do texto, como sempre eu tenho costume, nós já fizemos algumas orações públicas, já tivemos louvores, mas é o seu momento de pedir para que Deus fale com você. É o seu momento de se colocar diante da presença do Deus Altíssimo, que cura, que liberta e que restaura. E falar com Ele: Senhor, fala comigo através desta palavra. E que eu saia renovado e transformado. Feche seus olhos e, em silêncio, é o seu momento de conversar com Deus. Depois eu vou quebrar o silêncio. Vamos orar juntos. E vamos ler o texto de João capítulo 5. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Santíssimo Deus, mais uma vez, enquanto o mundo está na correria, num barulho, nós aqui na Igreja Adventista de Talton nos silenciamos porque queremos ouvir a Tua voz. Atenda, ó Pai, a cada oração feita em pensamento aqui. Restaura, muda, transforma, e que ao lermos a Tua palavra, que sejamos direcionados, orientados, ensinados e transformados pelo poder da Tua palavra e a ação do Teu Santo Espírito. Por favor, ó Deus, que a Sua presença se faça poderosíssima no nosso meio e que nós possamos sair daqui libertos de qualquer mazela e dificuldade que entramos aqui. Por favor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali. O homem enfermo havia 38 anos.
Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era dia de sábado. O tanque de Betesda era como se fosse um hospital público daquela região. Betesda, em hebraico, significa casa de misericórdia, porque ali se encontrava uma multidão de pessoas sem perspectiva de cura. Então, se houvesse alguém naquela região que dentro da medicina da época não tivesse condições e fosse desenganados pelos médicos, normalmente o que acontecia? A família pegava aquela pessoa e levava para onde? Betesda. Porque talvez poderia acontecer da possibilidade que isso era uma crença que corria na região. Isso está até entre chaves aí na sua Bíblia, porque isso é uma crença cultural naquela época, que naquele tanque, quando as águas se moviam, o primeiro que caísse naquela água seria curado. Agora você imagina a tragédia de pessoas cegas, pessoas com necessidades especiais, coxas, se jogando um por cima do outro dentro da água. Eu imagino que até alguns morriam, porque ficavam muitos por baixo, muitas pessoas que não sabiam nadar, não tinham movimento das pernas, esperando uma cura. A casa de misericórdia era, na verdade, uma casa de desespero. De desespero. E ali ficava aquela multidão alimentada por essa crença. E no meio dessa multidão existia um homem que estava enfermo há quanto tempo? 38 anos. A Bíblia não diz que ele nasceu nesta condição. Diz que em algum momento foi acometido por uma enfermidade que levou a essa condição por 38 anos. É pouco tempo ou muito tempo? Muito tempo. Para muitos é uma vida inteira. 38 anos. Muitos aqui não têm nem 38 anos de idade, que é a condição que aquele homem passou. Agora, se você vai comigo, eu vou abrir, eu vou ler aqui, não precisa abrir. No verso 14 diz assim: Jesus, quando encontra esse homem, vira para ele e fala: olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que a gente entende sobre isso? Que essa condição de 38 anos que ele estava era resultado de algo que ele tinha feito na sua juventude. Além dele estar nesta condição, ele ainda estava porque ele tinha cometido algo. Então imagina agora a consciência também desta pessoa se sentindo sob o juízo de Deus. Não é apenas a condição física que o importunava, mas também a questão emocional e espiritual, se sentindo condenado por Deus constantemente. E é assim ou não é quando nós nos sentimos, quando não conseguimos vencer uma debilidade que nós estamos lutando contra ela há anos? Que às vezes até perdemos o favor de Deus. Se sentimos envergonhados emocionalmente. Às vezes até cansamos de pedir perdão pela mesma situação, pela mesma coisa, de novo, sendo derrotado, dia após dia. É verdade que, entenda uma coisa, de maneira geral, a doença, os problemas, as dificuldades são geradas por causa da entrada do pecado nesse mundo. Lembra que os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? O pai ou os avós desse rapaz para que eles tivessem essa condição? Falando sobre um rapaz cego. Ele falou assim: nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. Mas isso aconteceu para que a glória do Senhor se manifestasse. Resumindo, por causa do pecado, nós já estamos expostos a condições de sofrimento nesse mundo, sim ou não? Porém, Ellen White diz
que a enfermidade daquele homem era em grande parte resultado do seu próprio pecado. Ou seja, em primeira instância, todas as mazelas humanas que nós entramos é resultado do pecado. Porém, se nós seguíssemos a vontade de Deus, evitaríamos muitas desgraças e dificuldades que nós temos hoje na nossa vida, mesmo no mundo de pecado. Se nós seguíssemos a vontade de Deus, evitaríamos muitos problemas desnecessários que vêm sobre a nossa vida. E essa era a condição dele. E quando você está na presença de Deus, lá em Isaías, deixa muito claro que Deus vai falar com você o caminho que você tem que andar. Ainda nós que um dia aceitamos andar nos caminhos de Cristo e nos colocamos à disposição de ouvir a voz do Espírito Santo, Ele fala para a gente. Fala ou não fala? Fala. E você sabe quando você está cometendo algo errado. Você sabe quando você não está no caminho da qual Deus te pediu, porque o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos qual é o lado, qual é o caminho, qual a direção que nós precisamos tomar. Está em Isaías 30, 21. Mas infelizmente, nós tomamos decisões contrárias à vontade de Deus. E todos nós somos falhos. E todos nós que estamos aqui carregamos dificuldades, porque um dia decidimos andar contrário à vontade de Deus em algum momento da nossa vida. Essa era a condição do homem. Primeira coisa, enfermo há 38 anos. Segunda característica desse homem, ele não tinha ninguém. Não podia contar com ninguém. Jesus pergunta, você quer ser curado? Primeira resposta dele, Senhor, mas não tem ninguém. Era normal as famílias abandonarem os enfermos. Era normal os amigos abandonarem os enfermos. Era normal no momento que a pessoa mais precisava de alguém na vida se sentir abandonada. Então, um homem enfermo, um homem abandonado, sem ninguém, um homem que sucessivas tentativas o frustraram, e isso agravava ainda mais o seu quadro. Porque você acha que no começo, nos primeiros anos, ele não tentou arduamente ser curado? Isso não frustra quando você tenta e não consegue, você tenta e não consegue, você tenta e não consegue, e é uma sensação de derrota tremenda. Isso leva as nossas energias, isso suga o nosso tempo, isso mina nosso ânimo, isso mina o nosso vigor, ao ponto de a gente se cansar e querer se acostumar a viver em uma condição da qual Deus nunca desejou para um dos seus filhos. E aí, a quinta característica desse homem, lembrando, esse homem, ele estava 38 anos enfermos, não tinha ninguém, sucessivas falhas constantes, e isso levou ao que está escrito no verso 6. Ele estava deitado e estava assim há muito tempo. Desistiu. Se acostumou. Aceitou aquela condição, mesmo não querendo estar nela. Nós, seres humanos, somos adaptáveis. Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Lembra a primeira vez que você veio aqui para esse país? Como foi tudo muito difícil. O trabalho, as questões, o ritmo de trabalho, a casa, a forma que com você convivia, a alimentação, a cultura, era muito ou não era muito difícil? Mas com o tempo você passou por um processo e se acostumou. Mesmo que você ainda sonhe viver a sua cultura em algum momento, não estou falando que isso é errado, eu estou só mostrando para você que nós somos o quê? Adaptáveis. E da mesma forma que nos adaptamos para o bem, nos adaptamos e nos acostumamos para o mal. Para uma condição que nós talvez não deveríamos estar. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. E esse homem estava assim, vencido e sem mais vontade de lutar.
Estou falando para alguém aqui essa manhã que sabe qual é o pecado, sabe qual é a falha, sabe qual é a debilidade, mas você não tem mais vontade de lutar. Pelo contrário, já está normal para mim, pastor, viver assim. Já é normal. Já me acostumei a viver assim. E é nesse momento que Jesus se coloca na vida dele. A palavra de Deus diz que Deus, vendo e sabendo da condição daquele homem. Jesus vê e sabe das suas condições. E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o ancião, você pode enganar até o seu cônjuge que dorme todos os dias do seu lado, mas dos olhos de Deus ninguém escapa. E note que eu estou falando isso não é para você ter medo, porque quando Deus olha para você, Ele olha com misericórdia. Deus, quando vê quem você é, Deus, quando olha o seu coração, vê você sem máscara, vê você sem esconderijos, vê você quem é de verdade. Mas Ele não olha com um olhar como nós, seres humanos, olhamos uns para os outros, de condenação, de juízo. Não, hoje Deus olha para você assim como Ele olhou para esse homem, vendo e sabendo e querendo restaurar a vida daquele homem. Quem crê nisso, diga amém. Amém. É assim que Deus te olha essa manhã. Deus sabe das suas condições, Deus sabe dos teus traumas, Deus sabe da sua dor, Deus está vendo você, até quando você não imagina que tem ninguém vendo você. Deus está vendo, Deus está sentindo a sua dor, e Ele escolheu aquele lugar para restaurar aquele homem, e Ele escolheu hoje para restaurar a sua vida, porque Ele sabe das suas dores. Ele sabe que mesmo você estando acostumado a viver desse jeito, não é isso que você quer para você. Porque estamos ligados e conectados com Deus. E você sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida. É isso que Ele espera. Deus vê aquele homem. Deus sabe daquele homem. E Deus toma a iniciativa, se coloca na vida daquele homem. E por iniciativa, é Jesus que vai ao encontro dele. Não é ele que vai ao encontro de Jesus. Você pode até ter vindo nesta igreja essa manhã, mas foi Jesus que foi ao seu encontro lá na sua casa. Ele que te trouxe aqui pelo poder do Espírito Santo. Porque quem toma a iniciativa no relacionamento humano e divino é sempre Deus. O nosso papel está sempre nas respostas. Mas sempre quem chega primeiro, quem toma a iniciativa, quem vem ao resgate é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sempre na resposta que vamos dar para Ele. E Jesus olha para ele, há 38 anos naquela situação, 38 anos deitado, acostumado, olha para ele e diz: você quer ser curado? Eu fico imaginando ao longo de quanto tempo aquele homem não viu ninguém para conversar com ele. E ele escuta um questionamento. Sem bom dia, sem boa tarde, sem boa noite, sem oi, tudo bem, oi, quem é você? Apenas um questionamento que buscou lá no fundo um desejo, uma vontade, um anseio que sempre o acompanhou, que já conhecia aquilo que estava naquele coração. Você quer ser curado? E normalmente é uma pergunta muito absurda de se fazer para quem está numa condição dessa, é ou não é? É muito absurdo você olhar para uma pessoa que está numa condição há 38 anos, num ambiente onde é em busca de um milagre, e você perguntar para a pessoa que quer ser curado. Hoje nós podemos utilizar essa técnica como um confrontamento de psicologia moderna, uma técnica de confrontamento. É trazer a pessoa para a realidade. É mostrar que se realmente você quer, sabe por quê? Porque naquela situação
Ele comia, não comia? De alguma maneira ele estava vivo há 38 anos, é porque ele estava comendo. Como que ele estava comendo? Como? Alguém dava comida. Ele não precisava trabalhar. Está entendendo as condições? Dormia. Não tinha responsabilidades. É uma pergunta que Deus está falando, olha, se você quer ser curado, se prepare-se para viver uma vida de alguém. Você quer realmente ser curado? Porque às vezes nós não queremos ser curados. Nós queremos um paliativo para a nossa dor. Porque ser curado implica em viver uma vida de alguém que está curado. E isso tem responsabilidades que envolvem isso. Vai nos tirar da nossa zona de conforto. Vai nos tirar das nossas amizades, talvez. Vai nos tirar daquilo que a gente gosta, porque nos acostumamos a uma situação. E a pergunta é, você realmente que veio aqui na casa de Deus essa manhã, Deus está te perguntando, eu quero te curar. Mas você quer sair daqui curado? Porque você precisa primeiro querer a cura. Você precisa querer a cura. Eu não vou agir fora da sua liberdade. E Jesus, então, quando pergunta para ele também, e você já sabe, a gente vai voltar na resposta, o que ele fala? Ah, Senhor, mas ninguém me joga no tanque, ninguém... Jesus não fala nada. Ele não está nem aí para o que aconteceu daqui no passado. Passado é passado. O importante para Jesus é o seu encontro agora com Ele, a sua decisão agora com Ele, como você vai responder o que Ele está te falando hoje, como você vai sair daqui para frente. Não importa o que você fez, não importa a forma que você viveu, não importa os erros que cometeu, não importa quantos anos esteja caído, não importa se você é abandonado, não importa os pecados acariciados que você tenha, para Jesus não importa. O que importa é quando você se decide, agora é a hora da decisão em Jesus. Por isso que ele não questiona a forma do passado, ele pergunta daqui para frente, como é que você quer viver? Porque eu posso restaurar a tua vida. Irmãos, Jesus olha para ele, não responde nenhum dos seus questionamentos, e aquela frase clássica do Senhor Jesus Cristo: levanta, toma o teu leito e anda. E eu sempre fui um garoto que teve a imaginação muito fértil. E eu sempre imaginava muitas coisas mirabolantes, assistia muito desenho e criava várias teorias, várias coisas na minha cabeça. E quando eu li esse texto, mesmo depois de adulto, eu imaginava aquele homem sentado com um paninho nas pernas, assim mais ou menos, que fica com aquele paninho, com aquelas pernazinhas bem atrofiadas, com um cestinho de... Isso na minha imaginação. E Jesus, ele naquele leitozinho, bem fininho, Jesus encostando, ele olhando devagarzinho de cima para baixo, de baixo para cima, quer dizer, ouvindo as palavras de Deus, e Deus fala assim: levanta, toma o teu leito. E eu imagino aquele homem levantando o paninho, as pernas começando a ficar musculosas do nada, porque na verdade a perna ela atrofia, perde os músculos, é ou não é? E quando Jesus fala, a palavra criadora de Deus tem poder para as pernas automaticamente criarem músculos, sim ou não? E eu imagino aquele homem vendo um milagre acontecer diante dos teus olhos, ele sentindo o vigor revitalizante na vida dele, e aquelas pernas se tornando musculosas, igual aquela pessoa que malha todo dia, sabe? O shape. Mas nada disso aconteceu. Ellen White diz que não aconteceu nada de diferente com aquele homem com as palavras de Jesus. As pernas não cresceram, não ficaram fortes, não criaram músculos, as veias, o sangue não correu de uma maneira extraordinária, não teve calor, não teve nada. Ele simplesmente teve que confiar na palavra de restauração, sem nenhuma evidência que ele estava curado. Quando Deus fala com você, acredite simplesmente na palavra de Deus.
Não fique buscando evidências para confirmar aquilo que Deus um dia disse, porque se Deus falou, vai acontecer. E esse foi um milagre. Ele se coloca de pé pelo poder da palavra, da confiança da palavra de Jesus. E o texto diz: toma o teu leito e anda. Por que toma o teu leito e anda? Porque uma pessoa sadia era capaz de carregar no mínimo o seu leito. Então isso mostra que quando ele toma o leito, enrola ali a cama dele, enrola o cobertor e sai andando, é porque ele não foi meio restaurado. Ele não foi meio curado. Ele não saiu cambaleando, precisando das mãos para se escorar em alguns lugares. Ele saiu andando perfeitamente, rapidamente, através da ordem do Senhor Jesus Cristo. E eu vou te perguntar agora: você crê que você pode sair daqui nesta manhã de sábado transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo e já vencendo as debilidades que você entrou aqui? Sem evidência, simplesmente pelo poder da palavra de Deus. Se você crê, meu irmão, você já vai sair daqui vivendo uma vida de restaurado. De restaurado. É isso que a palavra de Deus diz. Eu sei de uma coisa, que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu aquele homem mediante a várias pessoas que estavam com debilidades naquele local. Sim ou não? Porque lá tinha uma multidão de enfermos, de coxos, de paraplégicos, e Deus escolheu um. Por que Deus escolheu ele especificamente? Ellen White nos responde. Ela fala que Deus teve vontade de curar a todos, que aquilo foi uma aflição para o coração dele. Só que ele não poderia fazê-lo, porque tão somente se ele fizesse aquilo, ele adiaria a prisão, a perseguição e a morte dele. Mas ele não podia passar naquele ambiente sem deixar uma esperança. Então ele escolheu o pior de todos que estavam lá, para restaurar, para dizer assim: se eu conseguir restaurar a vida deste que era o pior que estava aqui, eu consigo mudar a vida de todos vocês que estão aqui dentro hoje. Amém. Se Deus conseguiu restaurar o pior que estava na situação lá no passado, o que Deus não pode fazer na sua vida, se tão somente você responder positivamente ao encontro dele? Deus está te chamando hoje. Deus já deu exemplos do quanto ele te ama. E ele está te colocando, primeiro te questionando, chamando você para a realidade. Você quer realmente ser curado? Porque eu tenho poder para te curar. Isso não me falta. Eu tenho poder para te restaurar. Isso não me falta. Eu tenho poder para você sair desta igreja de Taunton, um novo homem e uma nova mulher, andando em pé na presença do Altíssimo como você deveria estar. Mas você quer isso? E isso dói. Porque às vezes nós não queremos. E ele está falando assim, ó: levanta, toma o teu leito. Aquilo que um dia foi um ambiente de humilhação, aquilo que um dia foi algo que te jogou para baixo, ao você andar na rua, as pessoas vão ver você carregando o seu leito e vai mostrar a glória do poder de Deus. Amém. Talvez, e eu, pelo que eu vejo aqui, não vejo ninguém que tenha dificuldade motora de se locomover. Mas nós, infelizmente, temos uma alma paralítica. Essa é a verdade. Temos uma vida espiritual doente. Não somos por nós mesmos mais capazes de viver uma vida santa do que aquele homem era capaz de andar. Por nós mesmos nós não conseguimos. Muitos aqui até entendem a condição miserável que se encontra. Muitos aqui até querem, até lutaram, tentaram de várias maneiras, mas miseravelmente falharam. Contudo, o Salvador está se inclinando diante da tua presença e falando com voz piedosa:
eu quero curar você. Amém. Agora é o seu momento de acreditar. Agora é o momento da sua resposta. Eu não acredito em coincidência, tá bom? Eu acredito em Jesuicidência. Que Ele se coloca várias vezes no seu caminho para te restaurar, para te salvar, para resgatar, para ajeitar sua rota, para te curar, para te colocar de pé. E hoje não é diferente. Eu não sei, mas eu vou te dizer, ao longo do sermão, o Espírito Santo já te trouxe várias vezes à mente aquilo que você tem se acostumado a viver de maneira errada. Eu sei que está trazendo. Eu sei. Porque Ele fez isso comigo a todos os momentos que eu estava sentado estudando e preparando esse sermão. Eu não sou diferente de vocês. Mas ainda existe solução. Amém? Ainda existe solução. Quantos querem ser curados aqui? Levanta a mão. Amém. Quantos querem se colocar de pé como curados e testemunhar da glória de Deus? Levanta a mão. Amém. Nós vamos ter uma música com Gomes. Escuta Deus falar com você, fique em pé. E no momento certo se coloque em pé. E coloque seu coração na presença de Deus. Porque ainda há solução e restauração para as nossas vidas. Amém?